Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro online do curso Moda Lab+, do Instituto Ecotesse, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso Moda e Empregabilidade, trazendo profissionais inspiradores de diversas áreas que compartilharão as suas trajetórias, experiências, visão de mercado e principalmente os seus questionamentos sobre o futuro da moda. E hoje vamos receber a Amanda. Amanda Santos é empreendedora social focada em produção eficiente e humanizada na indústria têxtil. Periférica, mãe de gêmeas, CEO da Ideia Crua, idealizadora e educadora dos projetos sociais Guilda e Na Função. Escritora, colunista e palestrante, graduada em Processos Gerenciais pelo SENAC e pós-graduanda em Fashion Business pela FAP. Atualmente dedica-se também à startup Retesse, empresa pioneira no Brasil com o primeiro selo de sustentabilidade para gestão ambientalmente adequada de resíduos têxteis, onde é fundadora e CEO. Seja bem-vinda, Amanda. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, obrigada pela breve introdução, né, que é quase um currículo. Jo, muitos de vocês eu já vi pessoalmente, né, nas aulas presenciais lá no IED. E aí eu vou colocar um pouquinho essa carinha aqui antes da gente ir para a apresentação. Espero que vocês sejam bem participativos, podem fazer perguntas, adoro respondê-las. E vamos conversando. A gente já vai de apresentação, Gi? Sim, manda ver. Vou olhar para aqui, então, vamos lá. Deu certo o compartilhamento? Deu sim, perfeito. Beleza. Quando eu estiver nesse compartilhamento, eu não consigo ver vocês. Então, se tiver alguém que levantar a mão, alguma coisa, vocês puderem me sinalizar, por gentileza? Pode deixar. Gente, eu tô com uma tossinha alérgica querida. Então, a gente vai ficar assim, às vezes, ok? Então, bora lá. Dessa trajetória toda que eu tenho no empreendedorismo, eu escolhi falar com vocês, nesse tempo que a gente tem hoje, de gestão de resíduos têxteis para a circularidade. E aí contar um pouquinho desse contexto, principalmente nacional, da gestão dos resíduos têxteis, e o que eu venho fazendo, né, pela Retesse, que é essa empresa que hoje eu estou dedicada em fazer essa atualização aí e trazer novidades com relação a resíduos têxteis, que é um tema que a gente sabe que tem uma lacuna gigantesca, principalmente na parte de comunicação. A gente tem muita dificuldade de encontrar uma comunicação instrutiva sobre os resíduos têxteis, né? Então, bora lá. E aí, para fazer essa introdução adequadamente, a gente já começa pelo que é resíduo têxtil, né? São sobras de tecido geradas na fase de corte, da confecção, estocagem, consumo e descarte, que são classificados de maneira generalista como resíduos de pré-consumo, que são aqueles resíduos que saem principalmente da etapa de corte, ou que podem ser gerados em outros setores, e a gente pode identificar ele como pré-consumo de um modo geral, mesmo que ele não venha do corte, venha, por exemplo, do setor de qualidade, porque ele não é comercializado. Então, por isso que ele tem esse nome. Do resíduo têxtil de pós-consumo, são as roupas que a gente compra e por algum motivo a gente quer descartá-las depois, né? E aí esses resíduos são de pós-consumo. Como que é essa questão do resíduo têxtil no Brasil e como isso acabou virando um problema, né? E aí trouxe alguns dados. O Brasil, ele descarta anualmente mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis. E o Brasil também importou quase 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis de algodão. Faltou 1 milhões aqui, né? Do resíduo têxtil do algodão em 2023. Esse é o dado mais atualizado que a gente tem. Então, o que a gente já pode analisar a partir dessas duas perspectivas, né? O Brasil tem essa geração interna do resíduo têxtil, que são em volumes absurdos, né? Quando a gente fala de regiões específicas, para dar uma tangibilidade melhor para vocês, na região do Brás, a gente está falando de 16 caminhões de lixo têxtil por minuto, tá? Então, ao mesmo tempo que o Brasil está gerando esse resíduo têxtil deixa de ser aproveitado
pela própria indústria, ele é aterrado, mas o Brasil precisa dessa matéria-prima para desenvolver subprodutos e ele compra essa matéria-prima de fora do Brasil. Então, a gente já começa com a narrativa absurda da gestão dos resíduos têxteis a partir desses dados. Menos de 1% é reciclado em novos tecidos e roupas. E menos de 1% no mundo e menos de 1% no Brasil também. Então, a gente tem uma visão muito idealizada do que poderia ser feito, muito idealizada e muito resumida do que seria para a gente fazer com os resíduos têxteis, né? Então, assim, o Brasil recicla 20% do seu resíduo têxtil, menos de 1% vira novos tecidos ou novas roupas, e todos esses 19% que não está aqui nessa conta, eles viram subprodutos que muito pouca gente conhece, né? Porque a gente fica com aquela idealização de que o resíduo têxtil precisa passar por um processo que ele vire um novo tecido. E, na verdade, quando a gente fala de circularidade, a gente precisa que ele circule, né? Não necessariamente no formato de uma roupa. Uma outra questão fundamental para levantar a problemática dos resíduos têxteis no Brasil é que não existem políticas públicas específicas para o setor. Vou tomar uma aguinha. E aí, quando a gente fala que não existe políticas públicas, a gente tem só uma lei generalística, né, que é a generalista, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só que a gente não tem nenhuma normativa, como, por exemplo, para a construção civil, existe um texto à parte de saber como fazer a gestão desses resíduos da construção civil. Não existe esse mesmo tipo de texto para os resíduos têxteis. Então, por isso que a gente compra resíduo de fora e por isso que a gente gerencia tão mal os resíduos internos. E a grande questão é, Posso fazer uma pergunta? Esse Claro. resíduo, ele é diferente? Tipo, o resíduo que a gente produz no Brasil e esse resíduo que a gente importa, tipo, qual que é a diferença dele? A diferença é que esse resíduo ele vem segregado de fora. Por quê? Porque os países fora do Brasil, essa compra é principalmente da China, tá? Eu tenho os dados mais detalhados. E assim, essa compra é só de algodão. A gente também importa seda e trapos de tecido, que são tecidos com condições um pouquinho piores, né? Então, assim, nem o pior tecido a gente consegue consumir daqui de dentro. E por que não consegue isso? Eu não vou dar um spoiler de antecipação da minha apresentação, mas a gente vai falar de... Vou ficar um suspense aqui, uns slidezinhos. Mas esses dados são só do algodão. E aí eu vou explicar o porquê que a gente precisa... precisa com a realidade atual importar isso, né? Então, o que a gente precisa mudar para, em vez de pegar 4 milhões, né, a gente arredondando aí de fora, aproveitar o que a gente tem aqui e começar a seguir num rumo de circularidade e redução de resíduos têxteis, de fato, dentro do Brasil, em vez de a gente ficar mandando isso daí para o aterro. E aí a gente fala de soluções, e solução é o quê, gente? Tem que ser circular. Não tem mais outra... Tem outra alternativa? Tem. Presta? Não, né? Então, a gente precisa falar de circularidade. Os resíduos têxteis no Brasil precisam de soluções múltiplas e escaláveis para garantir a eficiência e os resultados significativos na maior e mais completa cadeia têxtil do Ocidente, né? E aí a gente levanta algumas questões a partir dessa narrativa. A cadeia têxtil do Brasil é, de fato, a mais completa do Ocidente quando ela não resolve os problemas dos resíduos têxteis? Então, assim, dá para a gente falar que a cadeia têxtil do Brasil, da produção ao fim do ciclo de vida, ela pode ser considerada completa? Quando a gente faz a gestão ambientalmente adequada de apenas 20% desses resíduos e menos de 1% volta para o próprio setor têxtil? E o que todas essas soluções, já que a gente está falando de soluções múltiplas e escaláveis, né? Então, o que a gente quer dizer com soluções múltiplas? O upcycling vai salvar o problema do resíduo têxtil? Não. A reciclagem vai salvar o problema do resíduo têxtil no Brasil? Não. O brechó vai salvar o problema da reciclagem têxtil do Brasil? Não. E tudo isso vai salvar o problema da reciclagem têxtil no Brasil? Sim. Porque a gente precisa de soluções múltiplas e escaláveis. E aí que entra a RETES, né? A RETES é um hub de circularidade e reciclagem têxtil. E aí, até no nome, a gente tem essa questão estratégica de diferenciar
a circularidade da reciclagem, né? Porque a gente parte de pontos diferentes e de perspectivas diferentes para um futuro circular na moda. Então, precisa de circularidade? Precisa. E a reciclagem é uma outra mão de conseguir isso também. A Retece, eu falo que a nossa missão é uma missão super otimista, porque a gente quer só umas coisinhas bem básicas, que é educar, regularizar, conectar, trazer acessibilidade, incentivar pesquisas no setor e ampliar a circularidade e reciclagem têxtil no Brasil. Então, a gente quer umas coisinhas bem fáceis aí de conseguir, né? Nós estamos atuando desde 2024, então a empresa tem 1 ano e 2 meses, e nesse período a gente já conseguiu evitar o descarte regular de mais de 30 toneladas de resíduos têxteis. Então, a gente já encaminhou, considerando que é uma solução aterro zero, tá? Então, a gente está nessa multiplicidade de soluções. Então, tudo isso foi mandado para reciclagem? Não. Mandamos para essas soluções múltiplas, 36 toneladas de resíduos têxteis, e aí 1 ano e 2 meses de atuação. Aqui são as ODS que a gente contempla também com o modelo de negócio da Retece. E aí, o que precisa ter, respondendo aquela pergunta lá, o que precisa ter em comum entre as soluções para o resíduo têxtil no Brasil? E o que precisa ter em comum é essa reeducação, né? E a Retece tenta trazer isso. A gente atua em diversas frentes para promover soluções de reeducação empresarial, para que o resíduo têxtil seja entendido como recurso e geração de renda. Então, assim, quando a gente fala de resíduo têxtil, surge muito a figura do consumidor. E aí uma questão que eu gosto de trazer é: a empresa, ela compra o algodão, ela faz a produção, ela chega a fazer terceirização, quarteirização dessa demanda, ela paga de maneira marginal esses prestadores de serviço, e assim, eu tô falando tudo de estatística, tá? E aí vende esse produto, ganha um lucro mais que suficiente para ele, e no final, a reeducação e a gestão adequada do resíduo têxtil cai mais para a conta do consumidor, que na relação de consumo, até pela nossa própria legislação, é a ponta mais fraca, né? Então, assim, a empresa que se beneficia, que tira lucros disso e de toda essa relação de consumo, joga para a conta do consumidor de fazer a gestão ambientalmente adequada. Então, esse é um número que não fecha, uma narrativa que não cola para a gente, né? O que a gente quer fazer é o quê? É reeducação empresarial. Até porque, mesmo que entre o consumidor nesse diálogo, que precisa entrar, tem que ter uma responsabilidade equivalente, né? Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente fala de responsabilidade compartilhada. E quando essa responsabilidade compartilhada, não quer dizer que eu tenho 10 problemas e eu vou dividir um para cada parte, sendo 10 partes iguais. Não, tem que ter a relação da equivalência dessa responsabilidade, né? E atualmente, nas discursivas que a gente vê, muito no digital, parece que essa responsabilidade é majoritariamente do consumidor, que não levou lá no ponto de coleta. Só que tem muita coisa rolando antes de chegar a esse problema, que é o do resíduo têxtil de pós-consumo. Quais são as soluções que a Retece traz? A gente faz treinamento para a equipe de corte, com classificação dos resíduos a partir de critérios que viabilizem a comercialização. E aí, viabilizar a comercialização seria, por exemplo, a gente parar de importar esses resíduos e começar a utilizar os resíduos internos do Brasil, que atende 100% dessa demanda, né? A partir da nossa geração. Intermediação de venda de resíduos com os nossos parceiros. Então, a Retece, ela trabalha com vários tipos de parceiros, né? A gente trabalha com fontes geradoras, parceiros de logística, reciclagens, marcas de upcycling, projetos sociais e brechós. E aí a gente também faz a pesquisa aplicada para melhorias no setor e diminuição da informalidade. E aí, por que é tão importante essa questão da reeducação? E a gente frisa muito que essa reeducação precisa ser principalmente no setor de corte. Aí da pergunta lá que a Gil fez. Por que a gente compra esse resíduo fora e qual que é a diferença desse resíduo para o resíduo que a gente tem internamente?
Hoje o resíduo têxtil, ele é 65% gerado por resíduo de pré-consumo, que é aquele resíduo do corte que a gente explicou no começo, que é o resíduo dentro da indústria. Então, a gente já começa a dividir essa responsabilidade compartilhada a partir daí. Se 65% está dentro da indústria, é pré-consumo, não chega nem na mão do cliente, já temos uma equivalência aí minimamente estabelecida. E aí, esse resíduo de corte, ele é gerado majoritariamente uns 90% na etapa de corte, do que nos outros setores. Então, a gente tem que fazer a reeducação do setor de corte. A Retes faz pesquisa aplicada, a gente vai em empresas do Brás, que fazem só corte para diversas empresas. Então, o pessoal se especializou para fazer só o serviço de corte, e aí eles cortam para 300 empresas diferentes. Você chega lá, são 4 mesas de corte, cada uma de 20 metros, e os caras estão trabalhando de domingo a domingo com a demanda que eles têm atualmente. Então, é muita coisa. E aí faz análise desse setor de corte para entender por que esse resíduo têxtil ele não está sendo segregado. Porque, assim, quando a gente vai fazer a compra do resíduo têxtil, e a gente fala que tem que entender... Desculpa, quando a gente vai fazer a compra de um tecido, a gente fala que tem que entender o resíduo têxtil como um produto, como um recurso. Só que aí, o setor de corte, corta o resíduo, joga no chão, mistura com papel, mistura com lixo orgânico, depois coloca num saco e acha que a recicladora tem que pegar isso daí e transformar em produto. A gente está tratando esse resíduo têxtil como um recurso? O recurso eu jogo no chão, eu misturo com lixo orgânico? Então, essa conta não fecha, né? A gente compra esse resíduo de fora, por quê? Porque esse resíduo vem segregado. E esses critérios de segregação, né, que é triagem, uma linguagem mais popular, são coisas simplíssimas, assim, que o setor de corte deixa de fazer. E por que a gente insiste muito no setor de corte? Dentro dessas empresas que a gente presta assessoria e consultoria, todos os cortadores, eles são entrevistados, né? E aí a gente viu que de 10, 9 cortadores aprenderam curso de qualificação profissional no Senai, e quem não aprendeu direto no Senai, aprendeu com os colegas que aprenderam lá. E aí, que essa grade de curso, assim, para a gente contextualizar, não contempla práticas de circularidade no setor de corte. Então, todo resíduo têxtil que a gente pega, que não foi segregado no setor de corte, ele já passa a ser um passivo. Por quê? A gente vai comprar um tecido, eu chego na loja e pergunto o quê? Quanto que ele custa? E qual que é a composição desse tecido? Esse tecido aqui é feito do quê? Então, a gente tem que ter essas características do resíduo têxtil para conseguir fazer a comercialização. Se a gente quer que eles virem novos produtos dentro da mesma indústria têxtil. Porque se eu não sei a composição, como que eu vou pegar uma coisa que eu não sei a composição? Além das outras questões que a gente já falou de mistura com contaminantes, né? Porque papel é um contaminante, tudo que não é o resíduo têxtil é um contaminante, porque ele vai precisar de uma mão de obra para tirar aquilo dali, porque não devia estar ali. Então, com esses outros contaminantes. Então, se a gente não consegue fazer uma classificação mínima que seja por composição, esse resíduo têxtil não tem como virar um comércio novo, né? Ele não tem como ser entendido como um produto. Então, a gente faz esse treinamento no setor de corte, de conscientização, e focando sempre em fazer a comercialização desses resíduos. Por quê? A Retes nasceu a partir de um estudo acadêmico meu, quando eu estava fazendo minha graduação lá no Senac. Eles têm o Senac Empreenda. E aí é uma competição que você participa, que você pode ganhar até 50 mil reais. Eu estava muito sem tempo para estudar resíduo têxtil, que era uma temática que eu já gostava. E aí, quando falaram assim, 50 mil reais, eu falei, nossa, tá surgindo uma agenda aqui agora. E aí, escrevi o projeto e fui estudar isso mais a fundo. E percebi que esse problema de comunicação ele era gigantesco, né? Tanto que eu imaginava que ele era só para as pequenas empresas, e eu lancei um livro com práticas de gestão interna para resíduos têxteis para as pequenas empresas começarem a segregar esse resíduo têxtil e ele virar de fato um recurso. E ali no primeiro ano da Retes, eu falei assim, ai, vamos muito ser da sustentabilidade, gente, vamos dar as mãos. As empresas vão se unir, vamos todo mundo acariciar o tigre daqueles panfletos maravilhosos e vamos salvar o planeta através do resíduo têxtil. O total de empresas que aderiram ao selo, 3.
Por quê? Porque a gente trabalha, não tem como a gente ser idealista demais no capitalismo, cara. E aí, quando a gente está falando de produção de moda, a gente sabe que é uma produção milionária. Os caras gastam muita grana para economizar 2 minutos na produção de uma peça. Então, você acha que se não tiver um incentivo fiscal, um retorno financeiro, ele vai perder o tempo, porque é assim que é encarado, de 5 minutos uma mesa de corte para tirar o papel a cada novo corte, para colocar em sacos diferentes? Então, no primeiro ano, a gente teve essa desilusão e entendeu que esse mercado precisaria ter uma comunicação diferente para funcionar. E assim, caímos na real nessa fichinha, né, de ok, estamos no capitalismo, temos que atuar pelos meios do capitalismo, mesmo odiando eles. Então, a gente começou a entrar com essa narrativa de comercialização do resíduo têxtil, fazer critérios de identificação para os próximos atores dessa cadeia, né? Porque quando fala de reciclagem têxtil, o pessoal acha muito que é só recicladora. Gente, tem muita gente envolvida antes da recicladora. E tem muito comércio que dá para ser feito. Então, a gente está desenvolvendo várias classificações de resíduos têxteis, não pensados na ideologia da sustentabilidade, mas na ideologia do capitalismo, que serve ao bem da sustentabilidade através da nossa missão. Então, assim, classificação dos resíduos têxteis para salvar o meio ambiente não colou. Classificação dos resíduos têxteis para comercializar o resíduo têxtil e a sua empresa começar a ganhar dinheiro com lixo, colou demais. Então, a gente faz essa atuação hoje e essa reeducação do setor de corte. E quais são essas soluções, já que essas soluções precisam ser diversas, e essa diversidade está dentro da RETES, porque a gente é muito daqueles que fala e faz. Então, a gente fez o lançamento do selo RETES. O selo RETES é o quê? São selos que identificam as empresas para ter uma narrativa de transparência a respeito do resíduo têxtil. Então, as empresas que têm o selo RETES, elas identificam que elas estão fazendo a gestão ambientalmente correta do seu resíduo têxtil. Sendo os selos que têm o pré-30, 60, 90, essa indicação é da volumetria que a empresa manda mensalmente para a gente. Então, por exemplo, uma grande varejista tem o selo RETES, mas tem o selo 30. Então, os caras, uma grande varejista pagando para mandar 30 quilos por mês para a RETES, conta não fecha, né? Porque o pessoal adora um selo verde, mas o greenwash está naquela linha tênue, né? Então, a gente fez esse selo para fazer essas classificações e a partir de planos com R$30. Por quê? Eu comecei a empreender por necessidade. Hoje eu empreendo com a RETES por oportunidade. E nessa questão da necessidade, a pequena empresa já tem algumas demandas que ficam bem complicado, né, da gente administrar. E tem que ter competitividade ainda. Todos esses temas que são abordados para as grandes varejistas, o pessoal trata a pequena empresa como se fosse uma responsabilidade embutida e como se ela tivesse condições financeiras e de equipe de entregar os mesmos resultados, né? Então, essa aderência do selo, a gente flexibilizou para abraçar as pequenas empresas também, porque era um grande interesse desse público que a gente estudou. Então, assim, em média, a gestão de resíduos têxteis em outras empresas é de R$3.000 por mês. Na RETES é a partir de R$30. E aí a gente recebe a partir de 5 quilos de resíduos têxteis, porque tem empresas de slow fashion que trabalham num volume muito pequenininho, mas que já tem essa conscientização de que quer mandar o seu resíduo têxtil para uma destinação ambientalmente correta. E aí, lembra que a gente falou que quer fomentar a pesquisa também? Então, a gente faz isso tudo norteado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela é generalista com resíduo têxtil, mas isso já orienta alguma coisa do que pode ser feito. O que acontece hoje com pesquisas de resíduos têxteis? Para você fazer pesquisa, você precisa de dados. As grandes varejistas terceirizam as produções de confecção, total ou parcialmente, e quando chega na confecção, às vezes tem que ter a quarteirização desse trabalho. A gente sabe que não vai ter nota fiscal que vai acompanhar essa quarteirização, essa terceirização. Então, quando a gente precisa de dados para fazer levantamento, quem tem esses dados? As grandes varejistas. Mas a produção e geração desse resíduo têxtil está onde? Na terceirização, na quarteirização, que não está gerando dados do ponto de vista legal.
para fazer a captação e representatividade dessas pesquisas. Então, com o selo RETES, a gente faz essa documentação dentro das normativas da CETESB e do Ministério do Meio Ambiente. Para quê? Para que no futuro a gente tenha uma representatividade desses outros públicos que trabalham com resíduo têxtil e que seja melhor representada a realidade do setor. Porque enquanto a gente pega dados da grande varejista, o dado que a gente tem hoje de produção de confecção é que mais de 90% é feito dentro das PMEs, que são pequenas e médias empresas. Então, os dados que a gente tem hoje, ele não representa a realidade. E aí, quais são esses documentos necessários? É o MTR, que é o Manifesto de Transporte, e o CDF, que é o Certificado de Destinação Final. O Certificado de Destinação Final é um certificado que regulariza a empresa na gestão dos resíduos têxteis a nível nacional. Então, a gente está falando de colocar uma certificação para uma pequena empresa na gestão dos resíduos têxteis a partir de R$30. Qual que é a nossa segunda solução? Depois que a gente estudou esse primeiro ano bastante o resíduo de pré-consumo, a gente começou a entender ali como fazer essa gestão dos resíduos de pós-consumo, porque é um universo de diferença. Porque no resíduo de pré-consumo, a gente está falando de tecidos que não foram utilizados e que não tem aviamentos, que não tem etiqueta. Quando a gente fala no de pós-consumo, entra muitas outras coisas que já aconteceram no processo de produção, além de o próprio uso do consumidor, que gera avarias, contaminação. Então, a gente começou a trabalhar com o totem de coleta de roupas usadas. O nosso totem de coleta, ele tem o objetivo de promover a circularidade e trazemos as seguintes soluções. Educação voltada para a circularidade e conscientização sobre o tema. Então, aqui na apresentação está totem de coleta, mas eu acho que eu vou até trocar para o plural. Porque, assim, a gente tem muito na nossa cabeça que o resíduo têxtil a gente coloca num saco preto, a fada têxtil mágica leva, e aí ela joga um pó mágico e fala assim, meu Deus, acabou a poluição têxtil no mundo, que bom, fiz a minha parte. E não é, né, cara? Tem muitas soluções para o resíduo têxtil. A gente pode contar com doação, com upcycling, com patchwork, com reciclagem. Então, quando a gente coloca essa opção de 3 totens, é para já iniciar esse diálogo da pessoa que vai levar a roupa ali e falar assim, opa, mas dá para fazer mais de uma coisa com isso aqui? Eu pensei que só dava para moer tudo, poliéster, acrílico e virar o jeans da Renner. Então, dá para a gente fazer muita coisa. E aí, quando o pessoal leva essas roupas lá, a gente já abre esse diálogo para falar das possibilidades de solução. Parte dos resíduos coletados, eles são destinados a projetos sociais. E se houverem avarias, a gente realiza os consertos necessários antes da doação. Então, a RETES, ela tem diversas conexões com empresas de mercados diferenciados, porém todas no segmento têxtil. Então, a gente tem o totem de doação e upcycling. A gente faz a triagem na hora do recebimento dessa roupa, né? E coloca cada uma nesses totens. A parte de doação é para conseguir conectar com os projetos sociais que a gente apoia através da doação de roupas. E aí tem projetos de todo tipo. E eles especificam o que eles querem receber. Então, a gente faz uma doação a partir da necessidade e indicação de demanda. Não é um empurra de, olha, pega aí o meu problema e doação, graças a Deus. Não. E aí, a gente tem a opção de upcycling. Upcycling, a gente tem parceria com marcas de upcycling, que em vez de ter que garimpar, sei lá onde, para achar 2 calça jeans boas, a gente já faz a triagem desse material, classifica, coloca a numeração e envia essa oferta para as marcas de upcycling fazerem a aquisição. Tem a reciclagem também, que são resíduos que a gente manda para as recicladoras, então eles são descaracterizados, retirados dos aviamentos. E o coprocessamento, que é uma solução energética para o resíduo têxtil, que muita gente torce o nariz e acha que é uma coisa irregular no Brasil, porém, ele é uma solução ambiental, ainda dentro do aterro zero, e também certificada pelo Ministério do Meio Ambiente. Porque quando fala coprocessamento, o pessoal fala assim, o pessoal está queimando resíduo têxtil por aí. Aí a gente imagina quase uma fogueira de São João e os caras jogando o resto das roupas da farm. Não, né, gente? Tem controle, é certificado pelo Ministério do Meio Ambiente, tem filtros. E ainda assim, dentro dos estudos de emissão de CO2, é uma solução melhor do que o aterro a longo prazo.
Então, essas são uma das possibilidades que a gente leva para essa conversa só ali no totem de coleta. E a partir dessas outras demandas, a gente desenvolveu a rede partilha. A rede partilha já fez parceria com o Senai, tem parceria com o projeto Serzinho, que é um projeto que ajuda imigrantes a se qualificarem no setor de moda para ter empregabilidade, e o Gerando Falcões, que é do G10 Favelas. E o que é uma rede partilha? A gente faz comercialização e doação de resíduos têxteis que ainda estão em boas condições para virar upcycling, promovendo a circularidade e adiando o processo de reciclagem. Então, tem quem gosta da narrativa de a reciclagem não vai salvar o mundo. Aí, quando saem os dados da Europa, que fala assim, Europa aumentou a reciclagem em 30%. Diva! Brasil aumentou a reciclagem para 30%. Reciclagem não é a solução para o problema do resíduo têxtil. Então, a gente tem que decidir aí quem que a gente apoia, né? E aí, a rede partilha faz essa questão da circularidade antes da reciclagem. Por quê? Porque se o resíduo têxtil é um recurso e ele tem outras opções que agreguem mais valor, lembra do capitalismo? Nele, antes de chegar na reciclagem, porque a reciclagem geralmente é o que tem o menor valor comercial. Então, por isso que a gente tem que antecipar ou retardar, na verdade, o envio para reciclagem. E aí, o que a gente faz? Quando a gente recebe resíduos têxteis das empresas geradoras, tem resíduo que, por exemplo, não passou no controle de qualidade, 10 metros de tecido, porque ele veio do fornecedor com um fio puxado. Só que a produção de moda é tão doida, é tão rápida, que os caras preferem não usar aquele tecido com fio puxado com 10 centímetros de tecido. Por quê? Porque aquilo ali vai dar muito mais trabalho, ninguém quer perder tempo. Então, eles descartam aquele tecido em boas condições, exceto com aquele fio puxado, fazem a solicitação de um tecido novo e a empresa, para não gastar com logística, não vai pegar de volta aquele resíduo com defeito. Então, isso fica lá parado. O que a gente faz? Entende esses tipos de resíduo, traz para cá e a gente faz a comercialização pelo rede partilha. 70% do valor a gente devolve para a fonte geradora e 30% fica para a Retece. Então, isso a gente faz com soluções para vários tipos de resíduos têxteis e com uma classificação pioneira no Brasil que a gente desenvolveu e que, se der tudo certo, vira um ABNT logo mais. Então, 70% do valor, e aí conectamos também com projetos sociais para ações especiais com resíduos têxteis, produções de itens de brinde e vestuário. Então, na rede partilha, além de doar resíduos para os projetos sociais, tem empresas que chegam assim, tenho muitos uniformes aqui, a gente quer fazer uma ecobag com esses uniformes. Dá para fazer? Olha, amigo, se você fizer o Pix, a gente faz a sua ecobag. E aí a gente conecta com o projeto social, para o projeto social fazer esse produto e devolver o uniforme como um produto que ele vai doar, vai vender, vai comercializar. E quando a Retece entrou nessa negociação, a gente conseguiu aumentar o valor do produto para o projeto social que ele recebe, né? Porque a empresa grande vai negociar direto com o projeto social geralmente é uma cooperativa, que não tem setor comercial, e a gente está falando de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, eles preferem vender o almoço para comer a janta, em vez de apertar a negociação e tentar tirar um lucro daquela relação, porque eles sempre acham que eles vão perder o negócio. E na Retece, não. A gente conseguiu aumentar em 100% o valor que o projeto social cobra para receber pelo mesmo produto. Então, a gente intermedia essa relação para o projeto social e faz essas produções de uniforme também. No Senai, a gente fez uma parceria para fazer o desenvolvimento de um projeto de extensão universitária nos 6 primeiros meses desse ano, onde todos os alunos desenvolveram uma coleção de upcycling com os resíduos da Retece. Então, a gente tem várias soluções e atua em várias frentes para entender como que adaptar essas demandas do resíduo têxtil à realidade da indústria do resíduo têxtil. Porque se a gente faz um estudo que não se conecta com a indústria, ele é só papel. Então, vou deixar esse tempo restante para a gente conversar, para vocês tirarem dúvidas. E a Retece é só esse pouquinho de coisas que ela faz. E aqui faço um convite para vocês conhecerem as nossas redes sociais. A gente trabalha muito nesse perfil educacional.
e tem muito material para divulgação de estudos do ponto de vista até mesmo acadêmico, tá? A gente tem um e-book que é Gestão de Resíduos Têxteis, guia prático na gestão de resíduos têxteis. Então, a gente não é uma metralhadora de dados. Lá a gente mostra o como fazer e o porquê fazer. E ele é gratuito. Então, vocês podem fazer o download pelo nosso site, que está indicado aqui. Gente, é isso. Obrigada. E bora perguntar. Vou interromper aqui o compartilhamento. Uau, obrigada, Amanda. Metralhou com muita informação. Agora quero ver, gente. Por favor, mandem suas perguntas. Aproveitar que a Amanda está aí. É muita coisa, né? E é exatamente isso. A gente tem que apertar quem é grande, né? Porque o pequeno já está apertado, né? Exatamente. Não precisa apertar mais o pequeno. Quem que puder vir com solução, melhor, né? Sim. A gente só tem gente tímida aqui hoje? Não acredito, não. E Amanda, hoje você só está com esse projeto? Você tinha, né, a ideia crua, né? Como é que... Olha, na verdade, eu faço quase tudo ainda. A ideia crua é uma confecção e estamparia com processos socioambientais. E a gente é bem conhecido no mercado já. Então, tem uma clientela super definida. A gente produz para Globo, para Netflix. Quando é Comic Con, a gente geralmente faz quase todos os brindes da Comic Con. E dentro dessas práticas de circularidade. Só que aí, eu voltei a estudar depois que a minha filha faleceu, quando eu comentei com você. Porque eu estava muito... E assim, empresa familiar, comecei a empreender por causa das gêmeas, aquela situação gostosa, né? Eu falei, o pessoal fala que tira um ano sabático. Eu falei, gente, eu sou mãe de gêmeas pobre, eu tenho que arrumar outro emprego. Eu tenho que virar o pai do Cris. Então, estava muito relacionada às minhas filhas, a ideia crua. E aí, com essa perda, meio que não deu para mim, assim, mais, sabe? E aí, fui me afastando. Meu marido está assumindo a gestão da ideia crua. E eu fico nesse suporte, assim, nas beiradinhas, enquanto eu voltei para o que eu gosto, que é estudar. Sim. E aí, dos projetos sociais, eu dei uma parada no Projeto Guilda, porque o Projeto Guilda é o que dava as aulas para as mulheres, que são só mulheres de periferia, e a gente ensina a costura, serviços de costura, mas costura industrial. Então, não é para elas trabalharem em casa, porque a gente sabe que está com falta de mão de obra no mercado. Sim. Então, a gente qualifica para elas trabalharem na indústria, né? Porque tá muito mal pago, né? Se começar a aumentar ali o teto... O pessoal que não sabe por que não tem mais costureira, paga um salário que preste, que vocês vão ver um monte de costureira aparecendo aí. Exatamente. E aí eu parei um pouco esse projeto, porque ele vem muito daquela narrativa... de uma narrativa de ter sucesso da ponte para cá, né? Como diz a música dos Nacionais. Porque o pessoal acha muito que você tem que sair da periferia para você ser considerado uma pessoa de sucesso. E a gente cresceu na periferia e ainda está aqui, né? A gente é de São Mateus, na zona leste de São Paulo. E aí, nessa narrativa, passa muito pela minha história. E aí, não estava conseguindo mais contar essa história. Depois que a minha filha faleceu, eu falei, vou dar um tempo. Mas o projeto Na Função, a gente trabalha com menores infratores do sistema prisional. E aí a gente tem a parceria com a Fundação Casa, que hoje é conhecido como MSE. Aí esse a gente contrata lá na Ideia Crua, ensina todas as atividades de trabalho, depois eles escolhem um setor que eles têm mais afinidade, a gente paga a qualificação técnica para eles, e depois de um tempo a gente encerra o projeto, mas ele sai com experiência profissional e qualificação técnica, e a gente exige também que termine os estudos, né, que eles façam o EJA, e aí isso diminui muito a reincidência criminal depois do projeto. A gente faz esse acompanhamento junto com a MSE, e aí esse projeto a gente já tem há uns 5 anos, e todo ano, pelo menos, 2 adolescentes passam por lá. Não, 2 adolescentes? 4 adolescentes passam por lá, que é o que a gente consegue aportar enquanto pequena empresa, né? Que se vira com a própria grana e não tem nenhum incentivo de terceiros. A gente pega uma parte do lucro para dar conta desses projetos sociais. Então, faço um pouco de tudo,
Mas o que eu gosto mesmo de fazer é essa parte da retesse, agora assim que eu tô bem empolgada. Não, tá um sucesso total. A Giovana até comentou aqui, incrível conhecer a fundo todo o seu trabalho, Amanda. Todo o seu trabalho mesmo, porque bicha não para. É muita coisa. E Não, e tipo assim, hoje a gente se qualifica, mas essa qualificação parece que nunca é suficiente quando a gente está nas redes sociais, né? sim, Então ainda estou aí tentando sendo uma influenciadora de gravar conteúdos. Ai, gente, que sofrido isso. sim. Mas eu particularmente, acho que Insalubre. muita facilidade, eu tô amando, eu sigo, tá Ai, lá que com o bom. estrelinha ali, ó. Aparece primeiro para mim, porque eu acho maravilhoso, tá muito Ai, que bom. bom. Mas assim, ai, tem que ter um filtro ali para gravar, porque trabalhar com 10 anos trabalhando com sustentabilidade no Brasil, né, que já passou pelos canudinhos, pelas Uhum. ecobags, e ficar É. aguentando um varejista gigantesco que fala assim, ai, fizemos uma ação de sustentabilidade sensacional. Aí você vai lá acompanhar o que é, os caras lançaram um e-book. Dá Nossa, licença, meu. O e cara, nesse sei lá clima, quantas assim, toneladas de roupa o cara faz por mês, aí fala assim, lançamos uma solução sensacional na moda, revolucionária. Aí você fala, tô lá, quero ver. E-book. sim. Não, e nesse clima de esperança aí, Amanda, que conselho que você daria para esse pessoal aí que quer trabalhar com um projeto de impacto social, assim, na moda? Olha, eu acho que vocês têm que dar uma olhada, assim, tentar tirar um pouco a paixão do setor, e olha que eu sou super apaixonada, hein? Mas dar uma olhada no que a gente consegue atuar como uma força complementar, né, gente? Tem muitas áreas de serviço na moda que tá uma decadência. Só que aí o pessoal que entra na moda é o quê? Com produto, produto, produto. Né? Pode ser a narrativa. É assim, eu sou bem, tá? Pé no chão. Pode ser a narrativa que você quiser, gata. Fiz a peça com o índio e as virgens do lugar tal. Cara, ainda é um produto que vai ficar no mundo, né? Vamos ver alguma coisa de serviço e parar de colocar produto no mundo? Porque tem muitos setores da moda que precisa de gente mais qualificada para prestação de serviço, e assim, a situação está precária. Né? E assim, não só na parte de criação, mas de desenvolvimento de processo. Eu acho que o pessoal perdeu um pouco a paixão desse chão de fábrica da moda. Sim, Só que aí, sem ele, a coisa não se concretiza dentro de um modelo ideal. Se a gente fala de sustentabilidade que não contempla o chão de fábrica, além de ser um recorte irreal, é um recorte elitista, né? Porque a gente sabe quem está no chão de fábrica. Então, eu acho que é ter essa também. visão aí de entender se você quer trabalhar com moda e sustentabilidade, será que onde você está se inserindo vai ter esse resultado que você acha que vai ter? Né? E assim, na dúvida, dá uma pesquisada nas estatísticas, né? A gente tem muitos números significativos no setor e que tem até um nível de transparência que eu acho assim que está até que bem bom quando a gente fala de um modo geral, né? Então dá uma pesquisada nisso para entender aonde você se encaixa ali nessa narrativa, nesse setor, nessa indústria. Total. E uma outra pergunta aqui, quais foram os maiores desafios para estruturar o selo Retece até aqui? O que você viu assim de empecilho, dúvidas, tipo, como que você se manteve assim firme para ir até o final? Olha, eu acho que a gente está muito em fase inicial ainda, mas que toda essa experiência que eu tive do meu empreender por necessidade na ideia crua, eu ganhei muito corpo assim com isso, né? De ter aquela sagacidade da negociação, de saber com aonde você vai, com quem que você fala, o que você procura, essa objetividade nas tratativas. Então, essa experiência foi muito a meu favor. Mas eu considero que a gente está muito nessa fase inicial. E eu trato a Retece como uma empresa que viabiliza os meus estudos e as coisas que eu gostaria de fazer, não só o que eu tenho que. Eu acho que uma vantagem muito grande da Retece é ela não ser minha renda principal.
E aí eu sei que eu estou falando de um recorte de privilégio, assim, gigantesco, né? Eu tenho a minha renda principal através da ideia crua, e com a Retesse eu consigo pagar os meus estudos e os meus estudos de campo também, que às vezes eu preciso viajar e nem sempre dá para cobrir tudo. Então, é isso que eu procuro. E essa flexibilidade de não ter que vender a todo custo ajuda muito nessa questão da sustentabilidade. Porque a gente sabe que a sustentabilidade começa a se perder quando você tem que vender para pagar a conta, para fechar o negócio, para bater o lucro. Então, eu não tenho esses objetivos ainda com a Retesse, né? Então, os meus objetivos são, tá fechando a conta, né? Não tem um objetivo de lucro com a Retesse ainda. Então, tá fechando a conta, a gente está pagando as contas, estou conseguindo fazer as pesquisas que eu gostaria, porque comecei a fazer mestrado pela USP, né? Nessa questão de gestão de resíduos têxteis. E eu já vi que ia gastar uma baita de uma grana. E aí eu não tenho a menor. Eu trabalho com vários projetos sociais, gente, mas eu não acho que ninguém tem que trabalhar de graça. Sim. Sabe? E eu acho uma humilhação pessoas que fazem que nem o projeto Lavanderia, que é um projeto que a gente apoia. O cara faz um trabalho sensacional. Eles têm tipo um lugar que são máquinas de lavar e chuveiros que moradores de rua vão lá, tomam banho e lavam as suas roupas. E todo mês os caras têm que ficar assim, pelo amor de Deus, faz um Pix para ajudar. Gente, eu não tenho a menor paciência, porque assim, a gente já desenvolve, já se lasca para lançar, para manter, e aí depois que você fez um negócio super legal, você ainda tem que ficar dependendo da caridade dos outros. Eu não tenho paciência para isso. E aí, quando eu comecei a estudar, eu vi que eu ia ficar nessa situação de, ai, gente, apoia minha pesquisa aqui. Eu falei, não para mim não vai dar. E aí eu desenvolvi ela como porque a gente começou só para ser um perfil educativo, né? Sim. E aí eu comecei a desenvolver ela como um perfil comercial, porque as pequenas empresas não eram atendidas, e quando eu entrei em contato com as recicladoras, eles falaram, com todas as letras, eles falaram, a gente não quer atender esse público. Nossa. E eu achei um absurdo. E assim, eu perguntei por quê, né? Porque é pouca demanda, é muito trabalho, todo empreendedor não sabe o que tem que fazer, só que ele também não tem um setor que vai estudar isso, vai. Então a recicladora vai ter que ficar quase dando uma mentoria para chegar no final do mês o cara falar assim: deu certo, 5 quilos de resíduo aqui para você. Gente, a recicladora processa mais de 100 toneladas de resíduo têxtil por mês, né? Então, assim, dá para entender também. Mas eu acho que mais difícil eu sou muito resolutiva, assim, agora, sabe? E eu não sofro demais com o que não tem que sofrer. Ah, não deu, beleza, plano B. Sim. Então, isso daí é muito legal, assim, de poder ter toda essa experiência e, assim, e de ter essa experiência e de enxergar essa experiência ao meu favor, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de enxergar as nossas capacidades. Então, de enxergar isso e de conseguir aplicar. Eu acho que eu estou muito bem posicionada no mercado hoje e que é um momento muito decisivo quando a gente fala dessa questão dos resíduos têxteis, né? E aí a gente está na frente, a gente está muito na frente, gente, de qualquer empresa que está trabalhando com resíduo têxtil. A gente está numa narrativa muito à frente. E aí vou falar do lançamento da notícia da Chanel, que vai ter uma recicladora, e eles colocaram uma provocação que é muito pertinente, né? Que eles falaram assim: a gente vai comprar resíduos têxteis de quem estiver pronto para vendê-los. A Retesse está fazendo isso já tem 2 anos. Então, assim, olha de quem a gente está na frente, sabe? E na base de pesquisa, na base de correr atrás, de entender esse mercado. E de soluções que olham para o mercado nacional sem aquele viralatismo, tá? De, ai, que bom que aumentou a reciclagem na Europa, ai, que péssimo reciclagem no Brasil. Eu só escutei assim, ó, uau, 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 uau. Maravilhoso. Nossa, Amanda, aprendi muito, muito, muito hoje. Queria te agradecer toda a generosidade. Aí eu sei que você vai continuar aqui no Moda Lab Mais, né, com o pessoal.
Vou. É, Tem mais uns 2 encontros aí. sim, vai florescer muito aí ainda. Então, eu queria te agradecer muito. Agradecer. Ai, olha, tem uma mãozinha levantada. É Ai, nada. Parou de fala fazer aí, a Gi. tímida. Pode A falar. Giovana. Oi, gente, boa noite. A Amanda é mentora do nosso projeto, né, de resíduos têxteis, e eu conheci ela no sábado passado. E eu já conheci um pouco da Retece, mas depois desse encontro, abriu um leque de milhares de oportunidades na minha cabeça. Ai, que bom. E é incrível, o meu pai, ele trabalha no Brás como infestador de tecido, e ele sempre conta e ele também sempre traz alguns retalhos para mim, e ele sempre conta, tipo, que não tem isso. Eu perguntei para ele, né, como que funcionava, ele falou, tipo, Gi, saiu da mesa de corte, bota dentro do saco e é isso. Já Não era. tem essa administração. E trabalhando no Brás também, eu vou sair do trabalho, aí você passa em frente às firmas, sacos e sacos de resíduo no meio da rua, sabe? As pessoas não têm menor consciência, nem procura um meio de fazer acontecer, porque a gente sabe que pode. Igual você coloca que a responsabilidade está em grandes empresas, porque, querendo ou não, as microempresas não têm quase visibilidade. E é muito legal, Amanda, tudo que você faz. Fiquei mega feliz de conhecer ainda mais hoje e saber que você está sendo mentora do nosso projeto. Acho que linka muito com o que a gente quer, tanto no curso quanto além dele. E eu queria que você contasse pra gente como você imagina a Retece daqui a alguns anos. O que você imagina quando você concluir o seu mestrado. E muito interessante quando você fala também da educação para pessoas em vulnerabilidade social, porque é uma coisa que eu quero muito fazer no meio da moda, mas trabalhar com educação social, que eu acho que é uma coisa incrível. E, enfim, maravilhoso tudo que você faz, e espero um dia poder conhecer a Retece, assim, de pertinho, saber tudo. Ah, obrigada pela pergunta. E que bom que a gente é do grupo. Então, essa realidade do Brás, eu achava que era um recorte muito específico, né? E é todo mundo, cara, é todo mundo. A gente já teve contato de empresas assim gigantescas, que a gente fala de 2 linhas da Política Nacional do Resíduos Sólidos e o cara nem conhece. E aí a gente está falando de empresa que tem um setor e uma pessoa especializada que deveria saber isso, né? Então, tem uma dificuldade assim. Eu acho que antes de qualquer coisa, de comunicação, né, de entender as partes envolvidas e a responsabilidade que compete a cada um. Então, e o que eu falo desse negócio de ter essa liberdade com a Retece, até para dar uma peitada nesse mercado mesmo, sabe, gente? Não vou passar fome se alguém que quiser, sei lá, com a Retece. Então, tipo, por exemplo, a gente é super parceiro do Senai. Só que os costureiros, os cortadores que a gente entrevistou, a grande maioria é formada no Senai e não tem formação de gestão de circularidade no setor de corte. Pois iniciei uma guerra com o Senai, não estou nem aí. Por quê? Porque tem que mudar a grade do curso de corte. Como que a gente vai falar de profissionais para o futuro? Sendo que a principal empresa que faz a formação de quem está no chão de fábrica não tem essa narrativa, essa instrução, esse conhecimento dentro do próprio curso, é um absurdo, né? Então, a gente traz todas essas questões de operacional, é prático, é comunicacional, é educacional. Então, cada um tem que se organizar um pouquinho. De trabalho social, a minha recomendação gente, eu sou da periferia, eu amo a periferia, e assim, trabalho social a gente sabe que precisa muito. Só que você tem que estar um pouco calejado, assim, para fazer o trabalho social, senão você acha que o problema do outro é o problema seu, num nível que não é saudável, né? Então, tenta dar uma estudada, participar de outros projetos sociais, dar uma calejada aí, senão a gente começa a se envolver em coisas que aí não fica nem bom para quem você atende, nem para você. Né? Trabalho social tem muitas complexidades que não são só práticas, elas são psicológicas. E aí fica tudo muito difícil de atender, né?
E aí, da Reteste, o que eu imagino para o futuro é que ela cresça muito, que a gente consiga bater essas metas aí educacionais, principalmente de uma classificação para os resíduos têxteis dentro do Brasil, que facilite essa circularidade. Já estou trabalhando nisso com o meu mestrado, só que o meu mestrado eu vou iniciar oficialmente só em 2027, porque eu quero pesquisar umas outras coisas antes e praticamente começar o mestrado com o mestrado pronto. Tipo isso. E aí, sei lá, queria que a ETS crescesse muito, que tivesse essa conscientização do que a gente precisa fazer, até porque a minha meta, eu sou classe média consolidada hoje, eu queria ser rica até os 40 anos, sabe? Falar assim, ai, comprem a Reteste, me paga só para ser consultora, que aí eu fico só com a parte que eu gosto, não preciso lançar nota fiscal, não preciso fazer declaração de imposto de renda da empresa, não precisa fazer nada, gente, só falar assim, for lá na empresa, falar assim, tá errado, arruma, arruma, arruma. Então, eu queria que ela crescesse muito, porque eu não pretendo continuar nesse empreendedorismo por muito tempo, não. Eu queria ir para a área de pedagógica. Eu queria virar professora de universidade. Vamos criar aí uma extensão universitária sobre gestão de resíduos têxteis, que já passou da hora. E assim, eu estou muito envolvida também nesse setor acadêmico, e essa lacuna comunicacional ela é tão grande, do modo geral, não só a nível nacional, mas a nível mundial, que os professores não estão preparados para fazer essas orientações com relação a resíduo têxtil, porque assim, quem está em cargos muito altos de faculdades com muita excelência é o pessoal que, sei lá, cara, fez mestrado quando eu tinha 9 anos. Fez doutorado quando eu tinha 15. Aí, você acha que esse pessoal vai voltar para fazer outro doutorado, outro mestrado, ou ir para o chão de fábrica, ver como que os caras que cortam 1 tonelada de resíduo por dia tá separando pedaço por pedaço? Não vai. E assim, é tudo que eu estou fazendo hoje. Aqui eu estou bonita, de batom. Gente, vocês precisam ver eu no chão de fábrica, mexendo em resíduo têxtil. Não tem condições. E aí a gente não resolve esse problema do resíduo têxtil, porque o pessoal não quer ter essa interação no chão de fábrica. Então, assim, é complexo, mas, apesar de todas as complexidades, eu sigo bem otimista nessa área, viu? Exato, porque como você falou, dá para você ganhar dinheiro com isso também, né? Tipo, tornar uma coisa lucrativa no final, né? É isso que tem que ser o foco, né? Porque só assim que as indústrias vão olhar para isso e falar, assim. Nossa! Só assim, e quando a gente está conseguindo comercializar esses resíduos, só que assim, ao mesmo tempo a gente está criando um mercado novo, porque não é um mercado consolidado. E aí, quando a gente faz a estimativa do quanto que a empresa vai ganhar, porque assim, ó, vamos colocar um preço baixo, tá? Para o resíduo têxtil de R$1, que é o que a recicladora paga. O que a gente quer é R$10. E a gente já achou comprador para R$10. Se a empresa gera 1 tonelada de resíduo têxtil por dia, em 10 dias ela gera 10 toneladas. No menor preço da nossa tabela, ela está ganhando R$10.000 em 10 dias, fazendo quase nada. Então, assim, não tem porquê. Porque você chega para a empresa que vai trabalhar com sustentabilidade, você fala assim, por que você não aplica sustentabilidade? Não tenho caixa. Não tem incentivo fiscal. Eu só gasto. Gato, tá aqui, ó, R$10.000. E aí, você vai botar num plástico transparente o resíduo? Você vai tirar meia dúzia de papel? E aí o pessoal faz. Então, assim, tá virando uma fonte de renda. Educação. Tá virando uma fonte de renda pessoal, né? que nem é a atividade principal da empresa. E assim, gestão de resíduo, toda gestão de resíduo tem custo. Eu não sei porque o pessoal colocou na cabeça que o resíduo têxtil eles tinham que ganhar dinheiro, porque assim, o lixo industrial, que a gente está falando de indústrias, né? Todo lixo industrial, todo resíduo industrial, fez a água pegou a água que tingiu o jeans, precisa devolver essa água para o meio ambiente. A empresa gasta dinheiro para gerenciar aquele resíduo e devolver ele de maneira ambientalmente adequada. Se você quer fazer descarte de vidros de palmito, que a sua empresa tem trocentos vidros de palmito, você tem que mandar para reciclagem e isso tem custo. Se não for da pessoa levar, pelo menos do frete.
Eu não sei porque que o resíduo têxtil o pessoal colocou na cabeça que tem que ganhar dinheiro com isso. Gente, é uma obrigação. São várias prestações de serviço, que é prestação de serviço documental, de logística, de destinação, de certificação. E o cara fala assim, R$0, né? R$0. Não é surreal. Então, a gente tem que gerar o dinheiro para o cara pagar uma responsabilidade que já era dele. Exato. É tipo aquela plaquinha lá quando a menina se formou. Parabéns, Juliana, não fez mais que a sua obrigação. Ai, mas como ninguém se movimenta, você se movimenta, né, Amanda? Isso aí. Obrigada, a gente já passou um pouquinho do horário, eu queria te agradecer. Agradecer a todo mundo, porque hoje é nosso último encontro online. A gente está finalizando aí esse projeto hoje. E, nossa, foi um foram momentos de muito letramento, muito conhecimento. Essa divisão aqui agora, esse momento que a gente está, é muito especial mesmo, porque, cara, você já floresceu tanto, né, esse projeto, e eu acredito muito, assim, nesse futuro aí que a Retece vai explodir, assim, porque Tomara. Não tem por que isso não acontecer. Quero sofrer pelos resíduos têxteis em Paris, gente, comendo um croissant. Por favor, colaborem. Perfeito. Ó, a Tati agora vai fazer uma fotinho nossa pra gente registrar o momento, quem quiser abrir a câmera. Gente, boa noite, obrigada e nos vemos, hein? Nos vemos, nos vemos.